Olá pessoal, hoje a gente vai começar a nossa aula fazendo correções do livro didático. Então vocês aí peguem o livro didático e vamos me acompanhando. Correção do livro didático, volume 1, o capítulo 3, o assunto de porcentagem, certo? Então vamos aí para a primeira questão. Temos aqui o seguinte: uma pesquisa realizada com 600 jovens de uma escola sobre seus gêneros de filmes favoritos registrou que 11,5% dos entrevistados escolheram a comédia, 20% preferiram a ficção científica e 15% optaram por aventura e 30% escolheram terror. O restante do grupo respondeu outros gêneros. Quantos jovens optaram por filmes de ficção científica? Então vamos lá. Dentro daquela tabelinha que a gente aprendeu a fazer de porcentagem, a gente vai calcular quantos jovens optaram por ficção científica. Se você observar na questão, ele tem aqui, 20% preferiram a ficção científica. Então, a gente vai calcular 20% dos 600. Faz aquela tabelinha, como eu expliquei a vocês na aula passada, a porcentagem e os jovens. Certo? 100% vão ser todos os jovens que foram entrevistados. 20%, exatamente o que a gente quer descobrir. Então, a gente vai aqui fazer a multiplicação dos meios pelos extremos. 100 vezes x, 100x. 600 vezes 20, 12.000. Coloca aqui. Divide 12.000 por 100. Você pode aqui, para facilitar, simplifica os zeros, 120 dividido por 1, 120. Isso significa que 120 jovens escolheram o filme, a opção ficção científica. Letra B. Quantos jovens responderam outro gênero? Então, ele não deu na questão a porcentagem dos outros gêneros, ele deu a porcentagem de quem escolheu comédia, filme de terror. Então, a gente vai juntar essas porcentagens e ver o que fica faltando para descobrir quantos escolheram outro gênero. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 11,5% mais 20% mais 15% mais 30%. Certo? Juntando tudo isso aqui, eu vou ter 76,5%. Eu vou calcular quanto é 76,5% de 600 e subtrair no resultado final. Então, vamos lá. Deixa eu só... Vamos lá. 76,5%. Porcentagem e jovens. 100% corresponde aos 600 jovens. 76,5% é o que eu vou descobrir. Aqui aquela proporçãozinha, propriedade, meios por extremos, 100 vezes x, 100x. 600 vezes 100 vezes x, 100x, 600 vezes 76,5, quanto é que dá? Pensar aí um pouquinho. Dá 45.900. X é igual a 45.900 dividido por 100. Corto os zeros aqui para simplificar a divisão. X é igual a 459. Só que 459 não é nossa resposta final. 459 foram os jovens que escolheram algum gênero. Ele pergunta quantos jovens responderam outro gênero. Só subtrair 600 menos 459. Faz aí rapidinho essa continha. 600 menos 459. 141. Então, 141 jovens responderam outros gêneros. Anotem aí, façam aí as correções de vocês, certo? Vamos passar aí para a segunda questão. Uma empresa de alimentos está selecionando candidatos a uma vaga de gerente de controle de qualidade. Dos 156 entrevistados, 30 são mulheres e dessas, 20% têm especialização na área. Determine o percentual de mulheres que concorrem à vaga e não têm especialização na área. Então, nesse caso aqui, eu vou calcular
os 20% das 30 mulheres, que é o que ele quer saber. Ele não está perguntando de todos os entrevistados, só das mulheres. Então, eu vou aqui, 20% de 30, é o que eu vou calcular. Aquela mesma tabelinha, certo? Como vocês sabem, tem outros métodos para fazer. A gente vai focar em um, mas se você souber outro, fique à vontade. Então, 100% são as 30 mulheres. 20% serão quantas? Então, aqui, vamos lá. Ó, 100 vezes x, 100x, 30 vezes 20, 600. 600 dividido por 100, corta, ó, 6. Então, 6 mulheres têm especialização, só que a pergunta é quantas não têm, ó, não tem especialização na área. Se eram 30 mulheres, eu vou subtrair, então, 24 mulheres que concorreram à vaga não têm especialização na área, certo? Uma questão bem simples, uma porcentagem bem fácil de fazer. Certo? Copiaram aí, responderam. Vamos passar para a próxima. Vamos ver aqui. Uma empresa concedeu uma bonificação de 10,5% sobre o salário dos empregados em determinado mês, como recompensa pelo aumento na produção. Considere que o empregado recebeu de bonificação R$ 283,50. Quantos reais o empregado recebeu de salário no mês? Então, a pergunta é qual foi o salário dele com a bonificação. Então, a gente vai ter que calcular aí o 100%, que a gente não sabe. A gente tem só o valor da bonificação. Vamos para a tabelinha. Tá aqui o salário. Certo? Eu sei que 10,5% corresponde aos 283,50. E o 100% vai corresponder a quanto? É exatamente o que eu vou descobrir. O valor do salário dele. O procedimento é o mesmo, ó, meios por extremos, tá? 10,5 vezes x, 10,5x. 283,50 vezes 100, a gente vai só andar, né, com a vírgula. 283 vezes 100, 28.350. Você pode cortar esse zero com esse na hora que você for fazer a divisão. X é igual a 28.350 dividido por 10,5. Vamos botar aqui. E aí, quanto vai ser o salário dele? Dividam aí. O que é que vocês acham aí? Então, 28.350 dividido por 10,5 vai dar exatamente 2.700. Esse é o salário dele, certo? Nesse mês que ele recebeu junto da bonificação, tá? Então, bem simples aí também, a gente está sempre fazendo essa tabelinha que usa a proporcionalidade, mas como eu já disse, existem outras formas de você calcular a porcentagem. Você pode, eu já sei de outra forma, pode utilizar também. Se sua fórmula estiver correta, a gente vai chegar na mesma resposta, tá? Vamos aí passar para a questão 4. Uma escola oferece aos seus 980 alunos a formação em uma entre 3 línguas estrangeiras, inglês, francês ou espanhol. Os alunos que optarem por mais de uma língua devem pagar a parte pela escolha. Sabe-se que do total de alunos, 69% escolheram 2 línguas, 16% 3 línguas e o restante optou por uma língua estrangeira. Quantos alunos optaram por estudar apenas uma língua estrangeira? Ele não deu a porcentagem de alunos que optou por uma língua estrangeira. Então, a gente vai ter que pegar as porcentagens, subtrair do 100% para poder calcular. Então, eu tenho aqui 69, que foi a primeira porcentagem, certo? Dos que escolheram 2 línguas, e 16%, que foi dos que escolheram 3 línguas. 69 mais 16, 85. Subtraindo da porcentagem total, eu vou ter
15. Então, eu vou ter que descobrir quanto é 15% de 980. Esse é o objetivo aí da questão. Vamos fazer a tabelinha para descobrir essa questão. 15% de 980. Então, eu já sei que 100% correspondem aos 980 jovens que existem na escola. 15% é o que eu quero saber. Meios por extremos, certo? 100 vezes x, está aqui, 100x. 980 vezes 15, e aí? 14.700. Agora fica fácil, né, fazer essa divisão. 14.700 dividido por 100, simplifico aqui, x igual a 147. Então, isso significa que dos 980 alunos, apenas 147 optaram por apenas uma língua estrangeira, tá? Essa questão, ela tem uma certa casquinha de banana, porque ela não lhe dá a porcentagem. Então, você tem que se ligar para subtrair as porcentagens dadas do valor total, certo? Sobre os 15. Esse 15% é justamente a quantidade de alunos que optou apenas por uma língua estrangeira, tá? Vamos aí para a quinta questão. Em uma pesquisa realizada com 2.000 jovens sobre sua preferência esportiva, 550 deles responderam que preferem futebol. Qual é a porcentagem dos entrevistados que preferem outro tipo de esporte, considerando que todos escolheram apenas um esporte? Então, inicialmente eu vou ter que subtrair aqui dos entrevistados o que já responderam que prefere o futebol. Então, de 2.000 jovens, eu subtraio aí 550, eu vou obter 450, certo? Então, 450 jovens, eles escolheram mais de um tipo de esporte. E aí, eu vou calcular como essa porcentagem. Então, vamos lá. Porcentagem e jovens. 1.450, viu, gente? Jovens. Vamos ver. Eu sei que os 100% correspondem aos entrevistados, que foram 2.000 jovens. E que porcentagem corresponde aos 1.450? Qual é a porcentagem, tá vendo aqui, ó? Qual é a porcentagem dos entrevistados que preferem outro tipo de esporte, considerando que todos escolheram apenas um? Então, nesse caso aqui, eu vou descobrir a porcentagem. É diferente um pouquinho dos que a gente já tinha feito. O procedimento é o mesmo, tá? Aplica a regrinha de proporcionalidade, onde você tem os meios por os extremos. 2.000 vezes x, 2.000x. 100 vezes 1.450. Como é uma multiplicação, eu vou só acrescentar os zeros, tá? 145.000. E faço a divisão final. 145.000 dividido por 2.000. Simplifico. 145 dividido por 2 vai dar 72,5. Isso significa que a porcentagem é de 72,5%. Então, 72,5% dos jovens escolheram outro futebol, outro esporte que não fosse futebol, tá? E aí a gente vai continuar essa correção lá no blog, tá, pessoal? No blog vocês vão ter outras correções e na próxima aula a gente vai seguir com as correções do caderno de atividade, tá? Um abraço, fiquem com Deus.